fala aqui para o Pascoal. O São Paulo não ganhou de um time que estava 7 meses sem jogar, vai ganhar do Flamengo, será goleada histórica. O menino lá pegou muito ontem, ô Pascoal, o Hugo. Ah, rapaz, o Hugo demais, hein? Sensacional, até pênalti pegou. O Hugo ontem mostrou todas as suas credenciais. O Flamengo entrou meio que marcha lenta, meio que devagar, fez 1-0, foi se segurar no placar e tal. Segundo tempo, tomou pressão do Atlético Paranaense, tomou a bafa, teve bola da trave, foi um negócio danado, teve pênalti, né? E eu acho que o Flamengo jogou mais ou menos assim, como se fosse um trabalho coletivo, né? Não foi aquele Flamengo que a gente já viu jogar em outras partidas. Jogou mais ou menos com freio de mão puxado, mas ganhou o jogo, né? Tem um belo retrospecto nesses últimos tempos, passa aí desse mês aí repleto de jogos com uma invencibilidade bem legal e o Flamengo vai se suportando aí, mostrando que realmente conseguiu nesse mês, inclusive, né, ter um goleiro que dá tranquilidade para a sua torcida. Ter um goleiro que demonstra a qualidade que o torcedor nem sabia que esse rapaz tinha, o Hugo. Né? Já foi convocado para a seleção brasileira, depois de passagem pela seleção de base, até para a seleção principal, já para se acostumar, né, com o Tite, mas realmente o Hugo foi o personagem da partida de ontem, vai contando aí o tanto de defesa que ele fez na partida contra o Atlético Paranaense. Mas aqui vai uma ressalva. O Atlético... Como é que é, meu filho? Não entendi o que você falou, perdão. Eu quero saber se ele tem de ser titular, porque ontem o senhor estava defendendo que o Diego Alves tinha que voltar, porque saiu por contusão e tudo mais. O senhor está convencido que esse moço tem que ser o titular do Flamengo? Ele é excepcional, maravilhoso, não tenho palavras, só palavras de elogio para o Hugo. Alguns chamam de Neneca, o Hugo, goleiro do Flamengo. Só elogios. Mas eu acho que jogador que sai por contusão, a minha concepção, jogador que sai por contusão, ele tem que voltar a ser titular. Se ele perdesse a condição, tecnicamente, aí é uma outra questão, né? Se o Diego saísse da meta por questões não está jogando bem, é uma outra questão. Aí a torcida vai fazer a sua avaliação. Quanto a esse momento, é apenas a minha opinião. O jogador que sai machucado tem tempo de recuperação e volta à sua condição, que é de titular. Essa é a minha opinião. Mas acho que o Flamengo o Domi opta por essa situação, até porque faz muito rodízio. Daqui a pouco o Diego vai jogar algumas partidas, pode ser até contra o São Paulo, não sei, nesse final de semana. Vamos esperar para ver. Mas ontem o Flamengo ganhou o jogo, comemora e tem que comemorar muito, mas tomou um calorzão. Foi um bafo na nuca. Aí o Pipo depois explica no segundo tempo. Mas você, Pascoal, você é um cara turrão, né? Você é teimoso, você não dá seu braço a torcer. Não pode tirar o menino do gol, Pascoal. O menino chegou, tá pegando moral, tá defendendo tudo, vive bom momento. Ah, machucou. O Diego Alves vai ter que esperar, Pascoal. Você não pode tirar o menino que entrou, tomou conta da posição, é prata da casa, tá fechando o gol, a torcida gosta. Pô, tá de brincadeira, Pascoal. O que é isso, Sormani? O Diego Alves ficou no banco hoje, ontem. O Sormani tá lembrando aí. Benja, você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Não, pode discordar, pode achar errado. Não, eu aceito a sua sugestão. Pode ser que eu esteja errado, mas é a minha concepção. Lógico. Eu imagino desta forma. Especialmente no gol, que se você falar em outras posições, jogam muitos jogadores, mas no gol só joga um, então o cara saiu, não foi por deficiência técnica, na minha opinião, ele saiu, não foi por deficiência técnica, na minha opinião, deveria voltar, mas se você acha que não, eu respeito a sua opinião do Flavinho, que entendem que ele tem que ser titular, ser mantido como titular, é só a minha opinião, Benja. Você é engraçado, você é o defensor da meritocracia, mas não é pra tudo. Ô, Pipo, você tiraria o Hugo do gol agora, pô? O moleque tá fechando o gol, prata da casa, a torcida gosta. Olha lá, o moleque pega tudo, pô. Ah, evidente que não, claro que não. Já falei que ele agora é o titular do time. Velho. Até perder a posição por alguma situação burocrática, né? Suspensão, lesão, enfim. Ele tem se tornado o goleiro do Flamengo. Pode ter liderança no banco de reservas, não tem problema nenhum. O Diego Alves pode continuar sendo o líder do Flamengo no banco de reservas.
Aliás, o Pascoal, até para refrescar a memória, o Marcos no Palmeiras surge como? O Marcos surge na contusão do Veloso, né? Exatamente, o Veloso se machucou, veio o Marcos, que até então ninguém tinha muito conhecimento. Sabia-se que ele era talentoso, inclusive já tinha até sido convocado para a seleção 2 anos antes pelo Zagallo, você lembra muito bem, 96, 3 anos antes, e aí ele aparece do nada. Que esse goleiro reserva aqui, pum, Marcos, pum, e entra e se torna quem se tornou. Não estou dizendo que o Hugo vá se tornar o novo Marcos, muito pelo contrário. Estou dizendo que, às vezes, quando alguém se machuca, o reserva que ninguém conhece muito pode chegar a um ponto tão legal de confiança que esse cara se torna uma solução maravilhosa. Quem era o reserva quando o Zete quebrou a perna? No Palmeiras? O Zete quebrou a perna no Palmeiras. Quem jogou quem entrou no gol naquela partida contra o Flamengo foi o Gaúcho. A jogada foi com o Bebeto. E quem entrou no gol foi o Gaúcho, que entrou no gol naquela partida. Era o Leão. Não, Pascoal. Não, não é quem entrou no jogo, Pascoal. Quem assumiu a titularidade quando ele se machucou, Pascoal? Veloso. Foi o Veloso. Foi o Veloso. E aí o Zete depois não conseguiu recuperar, foi pro São Paulo e o Veloso ganhou. Isso. Ô Sormani, você também tiraria o Hugo do gol? Pô, o menino tá pegando tudo. Não tiraria mesmo. Tiraria não. É só o Pascoal mesmo. Não tiraria não. Eu até comentei também ontem lá no Na Veia, né? Que o Zé Elias fez o favor de não aparecer, que quando ele aparece sempre o programa engrandece, né? Mas eu falei, o problema todo você deixar o Diego Alves de fora é a questão do comportamento dele, né? Quando o Dorival fez isso com ele, privilegiando o César, ele se negou, inclusive, a viajar com o Flamengo numa partida, acho que foi contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Então, se ele tiver esse comportamento de Paraná, boa. Se ele tiver esse comportamento de primadona, de sou mais do que o clube, do que sou o principal jogador do elenco, aí é complicado, mas parece que o Domi fez a cabeça dele, ontem ele ficou no banco numa boa. Vamos ver daqui para frente. Eu não tiraria. O menino é muito bom jogador, pegou um pênalti ontem, tem um reflexo muito grande. Acho que foi um chute do Walter que perdeu o pênalti no segundo tempo, rasteiro no canto direito, que ele fez uma defesa espetacular. Só para registrar, hein? O Flamengo no segundo tempo ontem preocupou. Só deu Atlético. Então é algo que o Flamengo tem que olhar esse VT depois do jogo, o segundo tempo em específico, e ver o que aconteceu. Porque o Atlético, com um time bem limitado, encurralou o Flamengo e o resultado de 1-0 não é justo. Não é justo pelo que aconteceu nos 2 tempos do jogo. Ô, José, aqui a opinião é legal, porque nós dois somos os únicos nesta bancada hoje que realmente jogamos bola, fomos profissionais. Mas olha o tweet aqui, vamos dar uma olhada no tweet aqui do Diego Alves. Olha lá, o Diego Alves, acabando o jogo, ele postou aqui no Twitter, uma foto dos dois, parabéns pelo primeiro pênalti defendido profissional, o primeiro de muitos. Ô Zé, nós que jogamos bola, a gente sabe como funciona. Você tiraria o Hugo do gol hoje, Zé? Embora eu concorde com o Pascoal em determinados aspectos, nesse eu discordo. Porque eu vou explicar. Se fosse, por exemplo, uma suspensão, como foi o caso do Walter e o Cássio, um jogo apenas, aí eu acho que a questão do que o Pascoal levantou, né, vale a pena. Por quê? Porque foi um jogo, lesão, suspensão, tal, sai e volta rápido. Agora, no caso do Hugo, o Diego ficou muito tempo fora, o menino se firmou, né, conseguiu realmente mostrar aí que as pessoas podem confiar nele, que tem um futuro brilhante pela frente. E se você observar, Benja, ao longo da história, todos os goleiros, não todos, mas a grande maioria dos goleiros, quando eles ganham a posição, normalmente ou porque tem uma lesão, né, e o cara fica muito tempo sem jogar e aí ele assume e ganha essa condição, ou senão só se o cara errar muito feio, né, num jogo.
porque senão o normal é que o goleiro permaneça sempre no gol, porque tem aquela coisa da confiança, cadeira cativa. Então, hoje, a confiança que esse menino passa, o momento que ele vive e o tempo que o Diego ficou fora, eu não tiraria, não. Eu deixaria o Hugo no gol e falaria para o Diego, Diego, espera a sua vez aí. Ah, mas eu sou titular, eu fui titular, mas você é diferente de alguém aqui? Se eu fosse o dono, eu falaria, você é diferente de alguém aqui? Você é igual a todo mundo. Você fez um contrato novo, né? Parece que você renovou, vai renovar. Tem aí uma cláusula que fala que você é obrigado a ser titular. Ainda não renovou, não. Não, parece, né, que ele vai renovar, ou estão discutindo aí, um estica de um lado, puxa do outro e tal. Mas, assim, tem essa cláusula que você é titular? Não. Então, respeita o menino, né, que o menino vai entrar e vai jogar. Se ele, por acaso, criasse esse tipo de confusão. Mas ele é inteligente, né, vivido da bola, o menino é da base, o menino tem uma história com a camisa do Flamengo, o menino caiu nas graças da torcida do Flamengo. Ele não vai bater de frente, ele não vai criar problemas, não, porque só ele tem a perder com isso. Olha, eu acho que se o Pascoal fosse uma pessoa realmente com essa humildade toda que ele diz que ele tem, né? O Pascoal transparece uma humildade no ar que, para quem convive diariamente com ele, às vezes pode não ser bem assim. Mas essa cara boa, o José também. O José trabalhou muitos anos com o Pascoal na Rádio Globo, sabe que também não é bem assim. O Zé Elias também, que não é uma pessoa também que as pessoas acham que é, né? Ô, Pascoal, você quer mudar de opinião, Pascoal? Mostra. Fala assim, olha, eu pensei. Vocês têm razão. Não, veja, eu só tenho essa opinião. Eu posso estar equivocado, posso estar errado. E aí, realmente, eu digo para vocês, se vocês entenderem que eu estou errado, eu mudo de opinião sem problema nenhum, porque só poste fica parado. Tá na hora, né, Pascoal? A vida é... Não tem, meu amigo. Aproveita o ensejo, muda já, pô. Ou não muda, não muda. A vida... Não vai cair um braço. A vida é evolutiva, mas eu ainda prefiro ficar com essa opinião, porque goleiro para mim é um caso diferente. Goleiro para mim é um caso diferente. Eu ainda prefiro ficar com a minha posição. O Flavinho pode inclusive vai falar daqui a pouco. Ele não sei por que o Flavinho está tão triste hoje, porque o Flamengo ganhou, o Vasco da Gama ganhou, hoje bateu essa tristeza nele. Quando o Flamengo ganha e o Vasco ganha, então é a tristeza enorme. O Pascoal, quando é encurralado, ele gosta de jogar a discussão para o outro lado. Ele não vai desviar a discussão. Ele não vai. Essa tática dele, essa tática tá velha, Sormani. Todo mundo. Só ele. Aí o Flamengo é campeão. Viu, Flavinho, aí o Flamengo é campeão, esse menino tá há 4.785 minutos sem tomar gol, ele vai falar, olha, acho que vocês têm razão. Vamos ouvir aí. Peraí, deixa eu contar, peraí. Bruno Henrique. Peraí, o sujeitinho aí quer falar, cara. Não, primeiro para dizer que eu colocaria o Hugo e para contar para o Zé Elias, que o Pascoal cobriu o Santos em 1957, o Zé. E aí o técnico, tinha um jogador chamado Alencar. Não, Vasconcelos. Alencar Vasconcelos. 10. Ele machucou, foi encravado e saiu do time. E aí botou o Pelé. Aí o Pascoal estava começando a carreira dele e o Alencar tinha se recuperado já. Vasconcelos. Aí o Pascoal foi lá no técnico e falou assim, mas ô professor, como assim? Tem de jogar o Vasconcelos, ele saiu por contusão. Aí o técnico falou assim, mas escuta, o menino fez 45 gols em 12 jogos. Mas não importa, tem de jogar o Vasconcelos. E ele mantém essa linha até hoje, Zé. Mas você sabe que essa história é verdade, viu, Flavinho? Meu avô me contou. Né? Vamos ouvir o Domenech. Vamos ouvir o Domenech aí. Domenech, fala aí. Domenech, vamos ouvir. A sorte no Flamengo de ter 4 goleiros, não só 2, que quando precisamos que joguem são excelentes, não? Eu quero lembrar que, por exemplo, o Gabriel jogou uma sequência de 5 jogos e ganhamos todo, não? Eu decidi trocar por o César. O César também jogou bem. Agora o Hugo está jogando bem.
Mas tem que saber que o Diego está voltando agora aos treinamentos. Estuvo machucado, também estava com Covid e agora está treinando. Já falamos também com eles, com os goleiros, vamos a falar novamente com eles. Mas o mais importante agora mesmo é estar focados no próximo jogo. Vamos a ver o que acontece, mas o importante é que no elenco temos 4 goleiros muito bons e podem jogar todos. Temos Copa, temos Brasileirão, temos Libertadores, temos muitos jogos. Quando você está no CT, ao final está olhando como treinam, como estão, pouco a pouco. Agora, o mais importante é que o time, a posição de goleiro, temos 4 excelentes goleiros. Acho que o primeiro tempo jogamos com controle, jogamos... não é fácil jogar aqui, já me falaram os jogadores com o campo sintético muito rápido e tudo isso, porque quando quicava a bola, por exemplo, quando jogava bolas um pouco ao espaço, o Everton, o primeiro tempo, e o Felipe, iam muito rápidas e não podíamos controlar. Mas controlamos, acho, o jogo no primeiro tempo. O segundo tempo, isso acontece em todos os países, nos partidos de Copa. Quando um técnico adversário decide, porque está perdendo 1-0, atacar com 7 ou 8 jogadores, podem acontecer 2 coisas. O que você no contra-ataque, que podia acontecer, pode marcar mais goles, podia acontecer isso, ou você vai sofrer, porque atacam com 7 ou 8. Eles defendiam só com 2 jogadores. Teníamos muitos espaços para atacar, e se você mata o partido, se acabou. Mas se não mata o partido, vai sofrer. Acho que é isso. A segunda parte, não tivemos o controle do jogo, mas porque atacavam com muita gente, atacaram com muita coragem, mas defendiam com 2. Quando contra-atacamos, era muitas vezes 3 contra 2, mas não matamos o partido. Tá certa a leitura do Domenech, ô Pipo? Sim, sim. Principalmente na questão dos goleiros, em que ele fez o teste com todos eles para determinar como que o Flamengo deveria dar a oportunidade correta para cada jogador, mediante a justiça de uma sequência de jogos, e agora tem encontrado essa solução com o Hugo, né? Viu que o menino passou por dificuldade, viu que o garoto trabalhou a beça também para conquistar essa posição, que obviamente não caiu de paraquedas, que existiu uma observação no próprio elenco do Flamengo, assim como outros jogadores que estão sendo testados em suas respectivas posições, com a devida sequência de jogos merecida. E o Flamengo agora soma 12 partidas sem perder, com 9 vitórias e 3 empates. É o trabalho de um elenco que está ganhando cada vez mais confiança e menos espaço para quem se achava dono de posição, para quem fazia biquinho, para quem estava, sabe, com o nariz todo. Quero ver a hora que o Gabriel voltar, se ele não vai ser titular. O Gabriel, do jeito que o Pedro tá jogando, e se voltar o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, vai esperar a vez dele também. Não adianta, Pipo. Ele tá acuado na discussão, ele faz de tudo.